uns que me percam aqui na fala. Mas voltando aqui, as nossas lives devocionais acontecem todas as terças e quintas, né, de forma aqui online, através do Instagram, onde nós sempre ministramos aqui séries baseado na palavra de Deus, séries de estudos, séries de ministrações, de reflexões bíblicas, que vão nos fazer posicionar através dos princípios da palavra a viver uma vida com abundância, porque João 10:10 diz que o Senhor, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, como que nós vivemos uma vida e uma vida com abundância nessa terra? A vida abundante em Cristo é quando nós estamos em Cristo, quando nós temos um encontro com Cristo e a partir dali nós trilhamos nesse caminho, colocando na nossa vida, conduzindo a nossa vida debaixo dos princípios da palavra, conduzindo a nossa vida nos princípios da palavra. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não se assenta, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, o homem que não ouve o conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, no seu determinado tempo dará o seu fruto e tudo quanto ele fizer prosperará, ou seja, terá uma vida abundante. Então, quanto que nós teremos uma vida abundante, onde tudo que nós fizermos vai prosperar, porque vai ter a bênção de Deus. É quando nós decidimos abaixar a nossa religiosidade, abaixar os ouvidos aos conselhos da terra, às opiniões dos homens que não estão alinhados à palavra de Deus e deixar com que a nossa vida seja guiada pelos princípios da palavra de Deus. Então, quando nós nos posicionamos para viver os princípios da palavra, nós viveremos de fato, no trilhar da nossa vida, uma colheita das promessas de Deus e uma vida em abundância. Então, diante disso, a gente precisa, muitas vezes, abaixar o nosso emocional, deixar com que o que governe a nossa vida não seja as nuances dos nossos temperamentos, seja sanguíneo, colérico. Tudo isso é positivo, mas a gente precisa submeter o meu temperamento aos meus princípios. Eu preciso submeter as minhas experiências do passado. Meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, aos princípios da palavra de Deus. Eu preciso submeter as minhas emoções do momento. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, estou irado. Eu preciso submeter as minhas emoções aos princípios da palavra de Deus. Eu preciso fazer com que a minha vida seja governada não pelas circunstâncias do momento, porque o justo não anda por vista, ele anda por fé, Ele não anda pelas circunstâncias do momento, mas por aquilo que ele crê, não por aquilo que ele vê. Então, quando você decide conduzir a sua vida não pelas circunstâncias do momento, deixar as circunstâncias do momento ditar a sua vida, mas sim permitir com que os princípios da palavra ditem a sua vida, você e eu passamos a viver assim uma vida e vida com abundância. Então esse é o propósito aqui das nossas lives, todas as terças e quintas, de forma online. Nós podemos alcançar vidas ao redor do Brasil e das nações. Sempre nós temos pessoas aqui dos Estados Unidos, da Espanha, de vários lugares da Europa. Temos pessoas até mesmo de outros continentes que participam com a gente. Nós juntos vamos alinhando a nossa vida aos princípios da palavra de Deus. E quantos são os testemunhos de casamentos restaurados, pessoas que saíram da depressão, quantos são os testemunhos de pessoas que venceram aí a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, dando passos, ouvindo a palavra, ouvindo a voz de Deus, tendo esse encontro com Jesus. E então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que fazem parte aqui das nossas lives, todas as terças e quintas, às 7h da manhã, para mergulharmos juntos na palavra de Deus. Aqui, tô vendo a Fátima aqui, essa bandeirinha, a bandeirinha de onde? Da Inglaterra? Suécia? Eu tô meio perdido aqui, tá pequenininha aqui para mim, eu também não tô conseguindo identificar de onde você é, Fátima. Viu? Nós temos pessoas aqui de outros lugares aqui, de outras nações. Então seja muito bem-vindo à nossa live. Eu quero convidar você para entrar com a gente num propósito especial. Um propósito especial. Toda a nossa igreja nesse mês de agosto está se movendo num propósito espiritual, um propósito com Deus, específico. Nós estamos fazendo 21 dias de propósito, pegando os 3 pilares aí
né, que são os princípios elementares da caminhada cristã, que é oração, jejum e leitura da palavra. Então nós estamos colocando em prática isso de forma muito intencional nesses próximos 21 dias, a nossa caminhada com Deus. Então, isso é da Inglaterra, então acertei. Que bom, Fátima, seja bem-vinda. Fátima da Inglaterra, Deus abençoe aí sua vida nessa nação. Você seja luz aí nesse lugar, no nome de Jesus, e viva todas as promessas dos céus na sua vida através de você. Olha só, então como que vai funcionar, como está funcionando? Nós startamos ontem, mas estou começando com vocês aqui hoje. Você pode entrar lá no meu canal, lá no Instagram. Dentro do Instagram agora tem um canal, que é tipo o canal do Telegram, porém dentro do próprio Instagram, na bio do meu Instagram tem. E ali nós vamos mandar, coloquei ontem também nos meus stories, as informações de como vai ser ou como está sendo. Então nós estamos fazendo 21 dias. Nesses 21 dias nós vamos ler em 21 dias. Aqui ó, a Jussandra, mesmo que não é de Valadares, já está fazendo o propósito dos 21 dias. Nós vamos ler todo Atos dos Apóstolos em 21 dias. 21 dias. O Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, então nós vamos ter alguns capítulos que são 2, tem dias que vai ler 2 capítulos, tem dia que vai ler um capítulo. 21 dias de Atos dos Apóstolos. Nós preparamos no aplicativo da nossa igreja, Primeira IPR, se você baixar lá, em qualquer, seja no Android ou na iOS, se você digitar na loja ali, Primeira IPR de aplicativo, vai baixar, você tem a opção de baixar gratuitamente o aplicativo da nossa igreja, Primeira IPR, e lá nós criamos um tópico onde está escrito leitura, tem um plano de leitura de Atos para você ler dentro do próprio aplicativo e marcar como lida, e vai ali gradativamente colocando a sua porcentagem dentro desse propósito. Então nós vamos ler, obrigado Tamires, um abraço, nós vamos ler Atos em 21 dias, né? Esse aplicativo vai nos ajudar a fazer essa leitura junto ali, né? Colocando a quantidade de textos por dia. Nós vamos separar momentos de oração diariamente, ou seja, todos os dias você deve separar, gente, pelo menos uns 15 minutos, você separar para você orar dentro desse propósito de consagrar a Deus. Né? Você separar ali 15 minutos por dia para você colocar diante de Deus a sua vida espiritual. Qual que é esse propósito? O propósito é da gente fortalecer espiritualmente e para que o Senhor venha alcançar vidas através de nós. Para a gente, vidas que nos cercam na família, na nossa casa, vidas que cercam no nosso ambiente de trabalho, nós temos a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para alcançar essas vidas. E então nesse propósito nós vamos ter essa leitura de Atos em 21 dias, separar momentos diários, eu vou fazer os devocionais aqui também com vocês, baseado em Atos, nas terças e quintas, separar tempo de oração e fazer o jejum. Esse jejum, a Eli Cambui, também não é de Valadares, mas também já está fazendo propósito, que benção. E esse jejum, o jejum é o quê? Você abster-se de um alimento por um propósito espiritual. Você abster-se da comida por um propósito espiritual. Então você vai ter a liberdade de fazer esse jejum daquilo que faz sentido. Qual alimento que você vai abster-se por esse propósito espiritual durante 21 dias? Você pode fazer tanto de uma das refeições do dia, eu vou me abster-se do café da manhã, eu vou me abster-se do jantar, eu vou me abster-se do almoço, né? Um período do almoço, vou tomar o café da manhã e depois só tomar o café da tarde. Enfim, você pode abster-se de uma refeição, ou você pode também abster-se de um alimento de algo que você tem muito apego, que você gosta muito. Você vai abster-se desse alimento para um propósito espiritual. Então essa tríade, nós vamos mergulhar juntos em Deus. Nós estamos fazendo aqui com centenas e centenas de pessoas, se não milhares, aqui em Governador Valadares. Eu quero convidar você para entrar conosco aqui nesse propósito, nessa tríade de leitura da palavra, oração e jejum durante 21 dias. E eu tenho certeza, querido, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais revelações, mais cheio dele nós nos tornamos, mais revelações do que Deus tem para fazer na nossa vida vai sendo nos dado, vai sendo nos entregue, e a gente vai sendo preparado, né, para poder sermos alinhados para viver as promessas de Deus na nossa vida. Então, se você deseja fazer parte desse propósito, entra lá nesse canal, dentro do próprio Instagram, que eu vou estar ali também mandando informações, e também nos stories vou estar sempre comunicando dia após dia sobre esse devocional, e vou estar fazendo as lives com vocês baseado no livro de Atos, combinado?
Quem aqui vai fazer esse propósito, digita aí, tô dentro, né? Coloca aí, eu tô dentro, vai ser bênção demais. Quando irá começar esse propósito? Nós estamos começando aqui de forma online com vocês hoje. Estamos começando aqui hoje. Né? Começamos com a igreja ontem. Né? Nós não tínhamos a live aqui, então estou lançando aqui hoje. Se você já entrar com a gente, vai ser do dia 5 ao dia 25, ou seja, começou segunda, mas você pode entrar hoje e vamos até a próxima segunda. Olha aí que legal, tantas pessoas vão estar com a gente nesse mover de oração. Janaína, Simone, Claudinha, Helena, Simone, Romeni, Deus abençoe, Jacilene, Silvana, Eugênia, Fátima, Cássia, Fernanda, Juscelia, Maria, que bênção, Cris, bênção demais, um abraço Jean, Deus abençoe, um abraço Laila aqui também, esposa do Éder, do Edão, Deus abençoe muito vocês. Então vamos lá, preparados para o devocional? Já fizemos o CCC não, né? Então vamos lá fazer o CCC. Como faço para entrar no propósito? É só começar hoje no aplicativo, é só você baixar na loja online aqui, qualquer celular baixa, é gratuito o aplicativo, o propósito é gratuito, tudo é 0800, é só para a gente poder mergulhar aí em Deus. Então bora aí para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler sobre Atos 1. Vamos fazer o CCC, você já comentou, agora você vai curtir aqui, isso, já tem um monte de gente curtindo aqui, foguinho, coraçãozinho, curte aqui pra gente, maravilha. E agora vamos fazer juntos aqui, já vamos ser um missionário, já vamos colocar em prática a palavra de Deus, vamos clicar aqui no aviãozinho e enviar aí pelo menos para umas 20 pessoas que te seguem. Tô mandando até pra gente que já tá na live, né? Sempre aparece aqui pessoas para mim enviar, pessoas que já estão na live. Manda aí pelo menos para 20 pessoas. E se você conseguir mandar no WhatsApp, manda também para um grupo que você tem liberdade de compartilhar. Pronto, para mim enviar com sucesso, feito aí o CCC, oportunidade de transbordar e vamos juntos na palavra de Deus. Quero ler com vocês Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler os 11 primeiros versículos aqui. Os 11 primeiros versículos. Se você desejar, pega um papel e caneta, porque os aprendizados a gente vai anotando, depois vocês vão refletindo sobre esses aprendizados. Então, Atos capítulo 1. Preparados para o devocional? Vamos juntos? Só ajustar o último detalhe do som aqui. Vamos. Atos capítulo 1, os primeiros versos, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, enquanto comiam... Calma aí, gente. Agora deu. Pronto, é o som, o ambiente, som aqui, ambiente. Não estava saindo. Agora vai. Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do verso de número 4. Certa ocasião, Atos 1, 4 a 11. Isso. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, do qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? O reino de Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu. Não compete saber pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos dos céus. Enquanto ele subia, de repente, surgiram diante deles os dois homens vestidos de branco, e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Bom,
para que você possa ficar contextualizado aqui dessa palavra, Atos dos Apóstolos são os atos ali dos apóstolos de Jesus, depois que Jesus ele vai ser elevado aos céus, e Deus começa a usar a igreja para poder expandir o evangelho às nações e chegar até nós. Então, Atos, ele é o momento, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, tá, gente? O autor do livro de Atos foi o evangelista Lucas, dos evangelhos, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. O Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas, foi o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos. Muitos entendem, muitos acreditam que Lucas e Atos é um livro só em 2 volumes. Lucas é o volume 1, né, de Jesus ali na terra, e o Evangelho de Lucas, e Atos é como se fosse o volume 2 do Evangelho de Lucas, falando sobre os apóstolos de Jesus depois que Jesus ele é levado aos céus. O texto aqui que nós lemos, nos fala dos momentos finais antes de Jesus ser elevado aos céus. Todos nós sabemos que Jesus ele foi batizado com 30 anos de idade. Aos 33 anos de idade, Jesus morreu, né, na cruz do Calvário. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, quem sabe que quantos dias Jesus ficou na terra? Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ao 3º dia ele ressuscitou. E ele ficou quantos dias ainda na terra? Alguém sabe? Depois que ele ressuscitou, com o corpo glorificado. Alguém sabe quantos dias Jesus ficou na terra depois que ele ressuscitou? Deixa eu ver se alguém... Muito bom, a Mônica colocou aqui, 40 dias. 40 dias, exatamente. Então Jesus passou 40 dias depois aqui na terra, ensinando, ministrando. E o texto que nós lemos de Atos, capítulo de número 1, fala justamente de um momento final, o encerrar desses 40 dias. Né? Quando Jesus estava ali finalizando esses 40 dias em que ele está indo ser elevado aos céus, ele diz essa palavra, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Então, sabe aquela palavra final, antes de você finalizar o seu ciclo, você chama ali um funcionário, você chama ali um pessoal, dá um conselho, ou alguém que está até mesmo partindo da terra, literalmente, às vezes está hospitalizado, chama ali os netos, chama o filho, e ela dá aquela palavra que é uma palavra final, é uma palavra muito importante, é uma palavra que deve se tornar assim, inesquecível na nossa vida. Foi isso que Jesus fez. A última palavra antes dele subir aos céus foi uma ordem que ele deu aos discípulos. E qual foi a ordem que ele deu aos discípulos? Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos, o Senhor disse assim, Senhor, é esse tempo que você vai restaurar Israel? E Jesus falou assim, não compete você saber o tempo, não compete você saber os dias que eu vou restaurar Israel, as datas que o Pai estabeleceu pela sua vontade. Aí o verso 8, para finalizar aqui essa explanação contextual. Mas receberão poder, vocês vão receber poder, quando descerem sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus falou isso, que eles seriam testemunhas, que eles iam receber poder, que eles deviam esperar em Jerusalém, que não competia a eles saber o dia, as datas, as estações, mas era para eles poderem estarem preparados. Jesus então é elevado aos céus, ele é arrebatado, e quando as pessoas veem Jesus sendo arrebatado, aparece uma nuvem e encobre Jesus, 2 anjos aparecem e falam, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará para buscar a sua igreja. Olha aqui uma confirmação da volta de Jesus. É que Jesus ele foi, mas ele vai voltar para buscar. E ele vai buscar uma noiva adornada, uma noiva preparada, uma noiva de vestes brancas. Não vai ter tempo da gente poder se posicionar. A gente precisa andar, estar preparado já para a volta de Jesus. Ele voltará. Voltará como nos dias de Noé, quando a gente menos imaginar, vem o dilúvio e acontece aquela promessa na nossa vida. Então a gente precisa estar preparado. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã.
Dentro de Atos 1, a gente precisa estar preparados para a promessa. Eu quero nessa manhã instruir aqui o nosso coração, através dos princípios da palavra de Deus, a como nós estarmos preparados para a promessa. Seja a promessa da volta de Jesus, seja a promessa do derramamento do Espírito, seja uma promessa de cumprimento no ministério da nossa casa, o ministério que Deus tem para a nossa vida, seja uma promessa de salvação na nossa casa, nós precisamos estar preparados para a promessa. Entenda uma coisa então, preste atenção. Nós vivemos aqui nessa terra imersos na dinâmica do tempo, sim ou não? Agenda, quem é que não tem agenda? Eu não posso pegar aqui meu celular que ele está sendo usado. Mas eu tenho um calendário ali, atualmente eu recebo até hoje ainda algumas agendas, né, físicas, mas eu uso praticamente 100% a agenda do celular, o calendário ali, para marcar todas as programações. Mas olha só, a vida, nós somos imersos na dinâmica do tempo. A gente marca as coisas na agenda, no calendário, a gente faz cronograma. Tudo isso faz parte da nossa rotina. As pessoas sempre querem saber quando as coisas vão acontecer. Quando que vai acontecer o casamento, quando vai acontecer o aniversário, quando vai acontecer o batismo, né, como nós tivemos, quando vai acontecer a mudança, quando que vai entrar na faculdade, quando que vai ser aquela prova. Então, o ser humano, nós vivendo nessa terra, nós vivemos nessa dinâmica do tempo, e isso é necessário. A gente precisa se programar para tudo. Precisa se programar, o médico lá programa o nascimento do bebê. A gente precisa se programar para uma viagem. Ei, pastor Davis, um grande abraço, querido. A gente precisa, pastor Daniel Bartelli, um grande abraço, meu amigo. A gente precisa se programar, a gente prepara para uma reunião. Hoje vai ter uma reunião tal hora. Certamente, se você olhar hoje para a sua dinâmica do dia de hoje, você vai ver que você tem um cronograma aí, agendado de reunião, de visita a cliente, cada um dentro da sua realidade, né? Dentro da sua realidade, de viagem, de escola, de levar a menina à escola. Agora preste atenção em algo que eu vou lhe dizer. No que tange preste atenção, no que tange as coisas espirituais, muito raramente Deus vai lhe dar datas exatas do cumprimento de uma palavra. Preste atenção nisso. A nossa vida na terra é imersa dentro da dinâmica do tempo. Tudo nosso tem data, tem calendário, tá programado. Mas no que tange as coisas espirituais, muito raramente Deus vai lhe dar datas exatas do cumprimento de uma promessa. Pega esse aprendizado. Por exemplo, José. José recebe o chamado, o sonho de que iria governar, vendo o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando sobre ele no sonho que ele teve, e as espigas que o cercavam se inclinavam sobre a espiga, sobre aquela que estava no centro. Ele teve esse sonho de que iria governar sobre a família, sobre a nação, com 17 anos de idade. Mas Deus não lhe diz que essa promessa se cumpriria na plenitude só quando ele tivesse com 30 anos de idade. Entende? Deus não fala para ele quando que vai acontecer isso. Abraão, Deus disse para Abraão assim em Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus disse para Abraão quando que ia fazer dele pai de multidão, farei de ti pai de uma grande nação. Deus disse, não, Deus não falou, Abraão, você vai sair da tua terra, você vai ser pai de multidões, mas é daqui 25 anos. Ele não dá a data exata. Ele dá uma palavra, mas ele não coloca a data exata do cumprimento dessa palavra. Quando Deus chama Davi, através de Samuel, que ungiu como rei, chama aquele menino que está no campo, ungiu ele ali, já ungiu Davi como rei, ungiu como rei. Mas quando que Davi vive a promessa do reinado pleno sobre Israel? Depois de mais de 10 anos. Depois de mais de 10 anos. Quando Deus dá uma palavra para Noé, dá uma missão para Noé, constrói essa arca porque vai vir a chuva. Mas Deus não fala quando a chuva vai vir. Isso passa cerca de 100 anos. Então preste atenção sobre isso. Preste atenção sobre isso. A nossa vida é imersa no tempo. Mas no que tange as coisas espirituais, muito raramente Deus vai lhe dar datas exatas sobre o cumprimento da promessa. Tati, nós estamos em Atos capítulo 1, os primeiros 11 versículos.
E aí a gente vem para o Novo Testamento e vê que essa verdade se corrobora. Olha só, Novo Testamento em Mateus 24, eles perguntam para Jesus quando que acontecerá a sua volta e qual será o sinal da sua vinda. Qual é o sinal dos fins dos tempos? Jesus ele fala até os sinais, vai haver guerra, né? Vai haver convulsões naturais. Né? Você vai ver que Jesus dá vários sinais sobre a sua volta, mas ele não fala sobre a data. Não fala sobre a data. Mateus 24:3 diz assim, ó, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha só, o texto, Mateus 24:3, os discípulos perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Aí Mateus 24:36, Jesus responde, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem aos anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí depois Jesus conta, depois dessa fala, ele conta duas parábolas, duas histórias para corroborar com essa mesma verdade, em que os discípulos não deveriam estar preocupados com datas. Você vai entender o que Deus está falando comigo, com você nessa manhã. Não estar preocupados com datas. O que então que nós precisamos estar preocupados? Nós não precisamos nos preocupar com datas. A gente precisa preocupar com o quê? Em estar preparado. Entende? Deus, muitas vezes, no que tange as coisas espirituais, Ele não vai te dar datas exatas do que vai fazer. Ele vai fazer, tem um chamado na sua vida de missões, tem um chamado na sua vida sobre pastor, tem um chamado sobre a sua vida, que você vai ser, por exemplo, bem-sucedido dentro dessa profissão. Deus promete, vai alcançar toda a sua família através da sua vida, mas Deus muito raramente te fala a data daquilo que vai acontecer. Mateus 24:46, quando ele conta as parábolas, falando que os discípulos não precisavam se preocupar com datas, mas sim em estar preparados, ele diz assim, assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 25:13, depois no final de uma outra parábola, ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem uma hora. Portanto, queridos, quando você recebe uma palavra, quando você recebe uma promessa, quando você recebe um chamado, você precisa ter uma postura interna alinhada àquela palavra desde o dia que você recebe. Se você tem uma promessa, se você tem uma promessa de um chamado, você precisa ter o comportamento, o hábito, a postura hoje de quem Deus te chamou para ser amanhã. Você precisa alinhar a sua postura hoje para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se você não precisa receber um título de pastor para você ter uma vida ilibada, uma vida de devocional, que você precisa ter, você precisa se posicionar hoje. Aí eu tenho um chamado pastoral, posicione-se hoje, uma pessoa que você vai se tornar amanhã. É isso que Jesus disse, esteja preparado. Você não precisa, moça que está aqui, receber um pedido de casamento para se portar como uma mulher idônea, como uma mulher sábia. Você já precisa se posicionar hoje para aquilo que você almeja, ou que aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, viver amanhã. Entende? Então, se você quer, trazendo para as coisas espirituais, morar no céu, você já precisa andar como um cidadão do céu na terra. A Lu até falou domingo agora um pouco, no momento ali, logo após o louvor, ela trouxe uma palavra sobre sermos cidadãos dos céus na terra. Não estarmos preocupados, a gente precisa se mover como cidadão da terra. Você não precisa, e eu não preciso de chegar a uma doença terminal, de um diagnóstico de uma doença terminal, para eu poder alinhar a minha vida com Deus. Não, eu preciso andar preparado hoje. Então anote essa frase que eu vou lhe dizer. O quando pertence a Deus, mas o estar preparado é responsabilidade nossa. O quando vai acontecer pertence a Deus, mas o estar preparado é responsabilidade nossa. Então quando você anda preparado, como foi a instrução de Jesus a Atos capítulo 1, o de repente de Deus que aconteceu em Atos 2, ele vem sobre a nossa vida.
Então o de repente de Deus, o de repente dos céus, Deus não vai mandar o de repente dos céus para quem não esteja preparado para vivê-lo na terra. Você e eu precisamos estar já preparados para que Ele possa derramar. Ele não vai derramar uma promessa sobre a sua vida, né? Te dar um casamento, talvez você é uma moça solteira, Deus não vai te dar um casamento se você já não estiver preparado para receber um casamento sobre a sua vida. Deus não vai te dar talvez um empreendimento que Ele prometeu para você se você já não estiver com a vida financeira preparada, administrando corretamente, com sabedoria. Como José, quando Deus colocou José para governar o Egito, ele já tinha ali se preparado, ele já tinha capacidade de administração, de separar 20% da renda, que foi o conselho que ele deu, né, para o faraó do Egito. E aí quando ele dá aquele conselho, ou seja, ele estava preparado e ele mesmo se tornou o governador do Egito. Então tem gente que passa por faculdades e não se prepara, né? Tem gente que espera as coisas acontecer para se preparar. Então hoje Deus está dizendo isso aqui, ó, o quando pertence a mim, mas o estar preparado pertence a cada um de nós. Então Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Eu creio que cada pessoa que está aqui tem uma palavra, seja de salvação da família, seja sobre a vida profissional, seja sobre a vida, sobre o chamado ministerial. Mas entendo, de repente de Deus não será derramado para quem não esteja preparado nessa terra. Então o que Deus está chamando é para você estar preparado. Às vezes muitas coisas não foram ainda lhe entregues porque você não preparou. Você não está preparado para receber. E aquela bênção, se você não estiver preparado para receber, pode se tornar uma maldição. Por exemplo, tudo que é meu pertence a Helena, minha filha. Né? O meu carro pertence a Helena. Mas eu posso dar o meu carro para a Helena? Ah, Helena, toma que eu vou te dar de presente. Eu tenho vontade de já dar um carro de presente para minha filha. Vamos assim dizer. Eu poderia dar para ela o meu carro de presente para ela, deixá-la andar. Mas por que eu não posso dar a Helena um carro de presente? O meu carro de presente para ela? Porque ela não está preparada, ela não está habilitada, ela não tem a capacidade para poder dirigir. E aí aquilo, se eu colocar ela para conduzir, né? Lógico que ela é pequenininha, não é só uma linguagem figurada. Para dirigir vai dar um acidente, vai dar um caos. Então, tá fazendo sentido, gente? Está fazendo sentido? Então muitas vezes Deus não nos entrega algo porque a gente não está preparado para receber. E muitas vezes a gente perde o tempo e as estações de algo porque a gente não está alinhado para receber. E aí Deus vai cumprir e você não está alinhado para receber. É o que Jesus disse aqui para os discípulos. Deixa eu dizer algo para você. Existe uma diferença, anote essa diferença. Existe uma diferença entre expectativa ativa e espera passiva. Anote aí, expectativa ativa e espera passiva. Existe uma diferença. Existe uma diferença quanto a isso. Expectativa ativa e espera passiva. Achei que tinha uma folha para ele. Deixa um papelzinho aqui. Espera só um minutinho. Só um minutinho, gente. Olha, existe uma diferença entre, desse dá para ver, acho que fica entre expectativa ativa e espera passiva. O que é? A expectativa ativa, essa primeira aqui, ó, é uma postura de fé dinâmica, quando nós esperamos pelo agir de Deus. Ou seja, Deus prometeu, mas eu não fico contemplando apenas o que Deus prometeu. Eu me alinho a essa expectativa, eu me preparo para essa aí, para isso que o Senhor vai derramar. Então é uma expectativa ativa, né? É essa postura dinâmica de fé, enquanto nós esperamos pelo agir de Deus. A expectativa, ela envolve preparação, expectativa ativa, ela envolve vigilância, ela envolve engajamento com o propósito de Deus. Eu me alinho ao propósito de Deus, o que é diferente de uma espera passiva.
A espera passiva, que é essa daqui, ó, ela é marcada por inércia. Você sabe do que Deus fará, mas você não se posiciona. Você sabe do que Deus fará, mas você não se move. Você sabe do que Deus fará, mas você não se alinha à sua vida. Ou seja, espera passiva fala de comodismo, fala de contemplação. E o que Deus está nos chamando nessa manhã é para podermos ter uma expectativa ativa e não uma espera passiva. Entende? É isso que ele fala sobre a volta dele, aqui nesse texto. Não compete você saber dias e horas, o que compete é você estarem preparados. Então o texto que nós lemos de Atos 1 é justamente sobre isso. Os apóstolos, eles queriam saber o que iria acontecer nos próximos dias, o que ia acontecer no futuro. Eles estavam ali comendo com Jesus, Jesus lhe falou das promessas. Essa é a promessa que eu falei, diz assim, ó, que vai acontecer a promessa do Pai, do qual eu lhes falei, que é a descida do Espírito Santo. Mas diante da promessa relembrada, os apóstolos perguntaram, os apóstolos perguntaram, quando é que vai acontecer? Nesse tempo que você vai restaurar? E aí Jesus dá a resposta, não compete você saberem os dias, não compete você saberem os tempos ou as datas, mas sim estarem preparados. Não lhes compete saber os tempos ou a data que o Pai estabeleceu, Atos 1, verso 4, pela sua própria autoridade, mas receberão poder, ou seja, estejam preparados, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que eu quero fechar aqui para dizer para você, não se preocupe com o tempo da promessa, mas se preocupe em estar revestido do Espírito de Deus, se preocupe em estar preparado para a promessa. Tem muita gente que está ansioso, sendo tomado por ansiedade, porque quer trazer o futuro para o presente, está preocupado com o dia, está preocupado com a hora, mas Deus está lhe chamando para falar, pare de se preocupar com o amanhã, com a salvação, com a mudança de fulano de tal, o meu casamento, meu esposo precisa mudar, o meu filho precisa mudar, pare de se preocupar quando que isso vai acontecer, isso está gerando ansiedade na sua alma, comece a viver o dia de hoje, se alinhe hoje para viver a promessa do amanhã, comece a se alinhar hoje para a promessa que você deseja viver amanhã. Então guarde isso no seu coração. Deus está nos chamando para se revestir. Deus está te chamando para se preparar. E é isso que os discípulos foram. Eles foram para dentro do cenáculo, gente. Eles foram para dentro do cenáculo, o texto diz. Eles foram para dentro ali do cenáculo, daquela casa. Ficaram conforme Jesus disse, esperando em Jerusalém. Ali, ó, aguardando no cenáculo a descida do Espírito Santo. E enquanto eles estavam ali, eles estavam se preparando, eles estavam em oração, eles estavam colocando a casa em ordem. Lembra que Judas havia falecido? Você vai ler em Atos 1 hoje, aí você vai ler mais à frente. Judas havia falecido. Deixa eu colocar aqui, ó. Judas havia falecido, Judas havia suicidado por ter entregado Jesus, por remorso, suicidou. E aí eles teriam que colocar outro no lugar de Judas. Eles fazem isso justamente ali em Atos 1. Vamos nos preparar. Jesus falou para a gente esperar em Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. Quando que vai ser, a gente não sabe. A gente não sabe quando que vai ser a descida do Espírito Santo, mas a gente precisa estar preparado. Então eles foram para dentro do cenáculo, começaram a orar debaixo de uma palavra de obediência ao Senhor, começaram a colocar a casa em ordem. Ó, quem vai entrar no lugar de Judas? Aí fizeram lá, será que é o José, o justo? Ou será que é o Matias? E aí orando, Deus direcionou que fosse o Matias, colocaram alguém no lugar de Judas. O colégio apostólico, os apóstolos voltam a ser os 12, eles estão preparados, eles estão em oração, eles estão ali aguardando a promessa do Pai. Atos 2, de repente, Atos 2 vem, de repente, um som veio do céu e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e eles foram cheios e começaram a pregar, e o evangelho começou a expandir. Quando foi que Deus derramou desse poder? De repente. O de repente de Deus aconteceu quando eles estavam preparados. Eles estavam debaixo de uma palavra de obediência, em oração, tinham preparado o colégio ali apostólico, colocado alguém que tinha saído, Judas, colocado alguém, e aí Deus, quando eles estavam ali preparados, Deus derramou do seu de repente dos céus. Então hoje Deus está chamando vidas aqui, Deus está nos chamando, Deus está chamando vidas aqui, para poder ter uma expectativa ativa, estar preparado, se posicionar. Já comece a se portar hoje com aquilo que Deus diz que você vai ser amanhã.
Já comece a se posicionar hoje sobre aquilo que Deus lhe falou que vai ser amanhã. Deus tem um chamado ministerial na sua vida. Já comece a se posicionar como obreiro aprovado hoje. Mesmo que você talvez não tenha ainda a função do chamado que Deus lhe deu, mas esteja já preparado espiritualmente com uma vida de oração de quem tem esse chamado, de uma vida de leitura de palavra de quem já tem esse chamado, de se cercar de pessoas que estão alinhadas com o teu propósito. Entende? Tanto que o texto nos mostra aqui, eu vou finalizar só com essa aplicação, que eu vou falar na quinta-feira, como a gente se prepara. Rose, Deus abençoe sua viagem, ela está pegando estrada, Deus abençoe você aí na sua viagem, te guarde, você tem uma viagem abençoada, guardada pelo Senhor. Olha, como se preparar, eu vou falar isso na quinta-feira, mas deixa eu só dar uma palhinha aqui nos próximos 5 minutos aqui para a gente finalizar. Como eu preciso me preparar então para o de repente de Deus? Como se prepara para viver o cumprimento da promessa? Como que eu me preparo? O texto nos mostra, e eu vou falar isso na próxima live, sobre pontos. Eu vou falar hoje só o primeiro ponto. Só o primeiro ponto. Na próxima live, eu anotei aqui, pelo menos 5 pontos, 5 aprendizados desse texto de como se preparar, como estar preparado, como ter essa expectativa ativa, alinhado para o cumprimento de promessas. Então hoje eu vou falar só de um. Primeiro, para viver o de repente de Deus, para viver esse cumprimento da promessa, para estar preparado, primeiro, esteja no ambiente certo. Anote isso, eu vou finalizar com isso. 5 minutinhos em encerro, menos de 5 minutos. Esteja no ambiente certo. Esteja no ambiente certo. O que o texto diz em Atos 1:4? Jesus deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Ou seja, para eles viverem a promessa de Deus, eles tinham que estar no ambiente certo. E olha só, preste atenção, o ambiente que Jesus falou para eles ficarem, que era Jerusalém, não era um ambiente confortável de estar. Porque foi em Jerusalém que aconteceu o martírio de Jesus. Foi em Jerusalém que crucificaram Jesus, que o penduraram no madeiro. Então, não era um ambiente confortável de estar em Jerusalém. Porque se mataram Jesus de forma tão cruel, o que não poderia fazer com seus discípulos? Fizeram com Jesus 40 e poucos dias antes. O que não poderia fazer com seus discípulos? Então, Deus deu a ordem para ele, não saia de Jerusalém. Não era um ambiente confortável, mas eles permaneceram em obediência. Porque não se trata, gente, quando a gente vai viver a promessa de Deus, quando a gente precisa se alinhar da promessa, não se trata do meu conforto. Se trata em estar no local do meu propósito. Se eu fosse olhar, onde você gostaria de estar no Brasil? Talvez eu gostaria de estar em outras cidades. Eu gostaria de estar, sei lá, em Vitória, gostaria de mudar para um tal lugar, mas eu não estou nessa terra para estar no lugar onde eu quero estar, porque não se trata do meu propósito, não se trata do meu conforto, melhor dizendo, mas se trata do propósito de Deus. Deus disse para os discípulos, não saiam de Jerusalém, até do alto serem revestidos do poder, porque talvez seja uma medida natural, imediata, eles saírem de Jerusalém. Afinal, Jerusalém é o lugar onde nós vimos um cenário há pouco, em menos de 2 meses atrás, os discípulos poderiam ter pensado, há menos de 2 meses atrás, mataram de forma tão cruel o Filho de Deus, o nosso Mestre. Imaginam que não podem fazer com a gente, mas não se trata do nosso conforto, se trata do nosso propósito. Entenda só, quem estava fora do ambiente, fora de Jerusalém, só ouviu falar o que Deus fez em Atos 2, mas não viveu a promessa ativamente, não participou ativamente da promessa, entende? Porque não estava no ambiente certo. Como eu me preparo para viver o de repente de Deus? Número 1, na quinta-feira eu vou falar os outros 4. Número 1, esteja no ambiente certo. E lembre, o ambiente certo não se trata do meu conforto, se trata do meu propósito, do propósito de Deus na minha vida. Não saiam de Jerusalém. Quem estava fora de Jerusalém só ouviu falar o que Deus fez. Só ouviu falar o que Deus fez, mas não participou da promessa. Porque é necessário estar no ambiente certo.
com pessoas certas, no propósito certo, para viver as promessas divinas. Ei, Damares, um grande abraço, um abraço aí na família, na igreja. Deus continue abençoando o seu ministério abundantemente. Então, pegue esse conselho, guarde no seu coração. Avalie hoje, se você quer estar preparado para a promessa, esteja em ambientes que estão alinhados com o propósito de Deus para a sua vida. Esteja em ambientes que estão alinhados. Segura esse conselho. Nós estamos aqui compartilhando um conselho, um princípio, uma orientação para a gente estar preparado para viver as promessas. Guarde isso. Esteja em ambientes que estão alinhados com o propósito de Deus para a sua vida. Anote essa frase. Não esteja em rodas. Não se assente em rodas que Deus não se assentaria. Não se assente em rodas que Deus não se assentaria. Se tem mesas que você precisa mudar, se levante e mude. Mas não esteja em um ambiente que Deus não está se assentando com você, que não está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Jesus disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém. Jerusalém é um ambiente desconfortável de se estar, pelas experiências que eles viveram traumáticas do que fizeram com Jesus. Mas não se tratava do conforto, se tratava do propósito. Então não importa se esse ambiente é confortável ou não, eu preciso entender se ele está alinhado, se essa roda que eu tenho me assentado está alinhado com o propósito de Deus na minha vida. E eu vou citar uma frase da Viviane Martinello, muito conhecida aí, eu acredito que por todas as pessoas, por todos nós. Uma frase muito interessante de um trecho, né, do que ela falou, que ela diz assim, alguns nãos de hoje serão os sims de amanhã. Alguns nãos de Deus hoje serão os sims do amanhã. A mesa definiu Daniel e guardou sua identidade. A mesa devolveu um lugar a Mefibosete. A mesa deu estratégias a Esther. A mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação de Cristo. A mesa de Davi fazia seu cálice transbordar mesmo diante dos inimigos. Agora pega essa frase. Escolha a mesa certa, porque nem todas as mesas são para você. O banquete no qual você se debruça vai definir você. O banquete no qual você se debruça vai definir você. Escolha a mesa certa. Exatamente, Damares. Não esteja em mesas por carência, porque pessoas estão te adulando. Esteja nas mesas certas. Vou repetir, escolha a mesa certa, porque nem todas as mesas são para você. O banquete no qual você se debruça vai definir você. Dica, princípio, conselho número 1, para que a gente possa estar preparado para viver a promessa. Esteja no ambiente certo. Pare de se preocupar com quando. Muito raramente Deus vai te dar datas fixas de quando vai cumprir uma promessa dele na sua vida. Se preocupe em estar preparado. O dia e hora não compete você saber. Esteja preparado. Não saia de Jerusalém, até do alto serem revestidos de poder. Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por falar conosco, nos alinhar, nos preparar para viver os teus propósitos. Que essa palavra seja aplicada, ó Deus, sobre os nossos corações e que nós estejamos nessa manhã recebendo da revelação do alto, ó Deus, qual que é, ó Deus, o ambiente que o Senhor quer que nós estejamos, na mesa certa, no lugar certo, ó Deus, no ambiente certo, com as pessoas certas para viver o teu propósito nessa terra em nome de Jesus. Abaixa, ó Deus, a ansiedade do coração daqueles que aguardam uma promessa e ficam o tempo todo, quando será? Quando será? Quando será? Abate, ó Deus, em nome de Jesus, a ansiedade do quando acontecerá e coloca o foco dos teus filhos no hoje, em o estar preparado para que o de repente se manifeste. Pai, em nome de Jesus,
nós oramos agradecidos por essa manhã e nos dê um dia, uma semana abençoada, marcada pelo cumprimento de promessas do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém, gente? Essa live fez sentido para você? Vamos juntos nessa jornada de 21 dias. 21 dias nós vamos estar nesse propósito. Do dia 5, começamos ontem aqui na live, começamos hoje, até o dia 25. Da live aí, quem começa hoje vai até o dia 26. Ou se você quiser já adiantar um pouquinho, não, eu vou ler os capítulos de Atos desses 21 dias, eu vou ler 1 e 2 hoje, pode fazer, mas esteja com a gente, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde o seu coração. Um abraço, Carol, Ana Carolina, doutora Ana Carolina. Um abraço aí no Felipe Salmé. Deus abençoe vocês. Eu vou deixar a live salva de hoje aí para vocês, tá bom? Para vocês compartilharem. Lembrando que nós também editamos todas as nossas lives. E nós subimos para a nossa plataforma do Clube 71, onde nós temos ali dezenas de pessoas. Quais são os dias e horários das lives, pastor? São terças e quintas, 7 e 1 da manhã. Amém, que bom, Damares. Toda terça e quinta, às 7 da manhã. Nós estamos juntos aqui para mais um encontro. Então, quinta-feira, eu aguardo você, tá bom? Então, lá na bio do meu Instagram, você vai ter as informações do canal, onde a gente está compartilhando lá sobre o propósito, compartilhando devocionais, exclusivo para quem está no canal do Instagram, tá bom? Esse canal. E na bio nós temos lá tantas outras informações. Que Deus te abençoe. Quinta-feira nós estaremos juntos, se Deus quiser, para a glória de Jesus, compartilhando esse tempo devocional aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.